Começaria por lhe perguntar, na verdade, por lhe pedir que explicasse para quem nos assiste esse pleito levado em julho ao presidente Joe Biden para que sejam abertos certos documentos secretos de posse do governo americano em relação ao golpe militar aqui no Brasil de 1964. Como foi esse pedido? Quem participa dele? E o que vocês esperam com esses documentos, caso venham a ser liberados? Primeiro, foi uma iniciativa de várias organizações afiliadas ao Washington Brazil Office, entre eles o Instituto de Vladimir Herzog, a Comissão da ARMS, uma ONG americana, Center for Policy and Political and Economic Research, que são organizações que estão muito preocupadas com a questão dos direitos humanos. Então, um pouco histórico, assim, o Biden entregou à presidenta Dilma Rousseff em 14 documentos do período da ditadura militar, em vários momentos, em 3 momentos. São 680 documentos sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, a qual 400 são novos, que nunca foram liberados. Outros 250 já foram liberados, estavam disponíveis em vários lugares, entre eles um site que organizamos abrindo os arquivos. Então, a nossa preocupação é de pedir ao governo mais de 1.000 documentos, e pode ser que tenha mais, mas 1.000 que nós temos identificados, que são liberados ou parcialmente liberados, que tem a ver não somente sobre o golpe de 64, mas vários outros momentos na história entre os dois países. Por exemplo, informação sobre o sequestro do embaixador americano, em 69, assassinato de Carlos Marighella, em novembro de 69, e outros momentos importantes para recobrar a história brasileira pela vista americana, pela influência americana sobre o país. Então, mandamos essa carta ao presidente Biden, vamos ativar outros meios de pressão à Casa Branca para conseguir uma resposta que ainda não recebemos, realmente fazer uma campanha. E como o ano que vem são 200 anos de reconhecimento americano ou Brasil independente, acreditamos, se não temos uma resposta agora, vai ser parte de uma campanha constante o ano que vem para dizer 200 anos de relações entre os dois países, vamos limpar o passado, esclarecer as questões e avançar numa parceria positiva no futuro. Em 2014, Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos, era o vice de Barack Obama, e naquele momento o governo brasileiro, naquele ano, no final daquele ano, tinha sido encerrado o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que levantou mais informações, na medida do possível, sobre o período ditatorial de 1964 a 1985. Agora, a pergunta sobre uma curiosidade, professor James, como o público nos Estados Unidos recebe essa ideia de que o governo americano se envolveu e apoiou ditaduras latino-americanas? O público americano entende isso como um fato histórico ou é negacionista? Bom, infelizmente, o público americano conhece muito pouco sobre a realidade internacional. E isso eu, como professor de História do Brasil, ensino numa universidade com alunos maravilhosos, excelentes, e descubro todos os anos como as pessoas não conhecem nada sobre a realidade brasileira, realidade latino-americana, realidade mundial. É um desconhecimento muito grande. Nesse sentido, as pessoas que recebem um pouco de informação ficam revoltadas com isso. Eu tive um exemplo de uma pessoa que era fazendo mestrado comigo, estava estudando, estava professora na escola militar em Nova York, chegou nas aulas, ela ficou revoltada quando descobriu como os americanos tinham apoiado a ditadura de 64 e permitido a tortura. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem essa informação para avaliar claramente a questão. Então, por exemplo, este ano, esse mês, é o mês do golpe de Chile, 11 de setembro, 50 anos, mas vai ser muito pouco divulgado nos Estados Unidos, porque as pessoas lá, eles, ao longo dos anos, têm aceitado tanto esse poder, esse direito do poder americano de fazer intervenções no mundo, que é pouca sensibilidade crítica a essa questão. E só quando surge uma crítica é porque as pessoas acham que é gastos muito altos do orçamento governamental, como
perigoso a possibilidade dos seus filhos serem mortos em uma guerra internacional. Então, é uma grande tarefa nossa. Eu estou me dedicando há 50 anos a essa questão de informar o público americano sobre a política exterior equivocada e que deve ser totalmente, radicalmente transformado, que é muito difícil porque há interesses econômicos envolvidos nessa interesse internacional, de influência internacional em tudo quanto lugar do mundo. Mas, infelizmente, é um público pouco informado.